Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre sangue. O meu sangue ferve por vocês. Lembrando que o sangue é apenas um dos componentes do nosso sistema circulatório e em outras aulas nós vamos abordar, lógico, esses outros componentes, que é o coração, os vasos sanguíneos e o nosso sistema linfático. Então hoje vai ser uma abordagem bem geral, uma abordagem não específica sobre esse componente do sistema circulatório. Lembrando que essas aulas são apenas complemento das aulas que são dadas na sala de aula. Que esse material sirva para que o aluno ele consiga complementar os seus estudos, tanto da sala de aula quanto os estudos que são realizados nas pesquisas bibliográficas diversas. Então vamos lá, vamos falar sobre o sangue. A cena é uma cena que muitas das vezes nos deixamos temerosos. Imagine alguém tendo que coletar sangue na gente. E a gente sabe que essa coleta, na maioria das vezes, é uma coleta importante, porque o sangue ele pode nos mostrar a presença de doença, pode nos mostrar algum desequilíbrio na homeostasia corporal. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento das estruturas que formam o sangue. O que no exame de sangue nos é permitido conhecer sobre esse importante tecido presente no sistema circulatório. Então vamos lá para identificar os objetivos da nossa aula. Então, hoje, os nossos objetivos da aula são analisar as características do tecido sanguíneo, identificar as funções do sangue, o sangue serve, sua importância para o organismo, analisar as células sanguíneas, quais são as células que estão presentes no sangue, analisar o plasma sanguíneo, identificar que parte é essa do sangue e, lógico, por último, nós vamos identificar os grupos sanguíneos, quais são os grupos sanguíneos que o indivíduo ele pode ter, ou seja, que os vários indivíduos podem ter relacionados à tipagem sanguínea universal, que posteriormente a gente fala sobre ela. Então, algumas características importantes sobre o sangue. O sangue ele é constituído por 90% de água. E cabe aqui lembrar um dado importante que a gente não pode deixar de falar, beba água, temos que beber água. A água é o principal solvente no nosso corpo, e aí o sangue nos mostra isso, ou seja, nosso sangue tem uma constituição de 90% de água, por isso que precisamos diariamente repor esse quantitativo todos os dias, renovar esse quantitativo. Beber água é renovar os líquidos corporais, principalmente o líquido sanguíneo. Então a gente tem que ter essa noção, essa necessidade do corpo na ingestão de água. Ele também é considerado o maior tecido fluídico. Não chamamos de líquido, mas é um fluido. É um fluido porque é uma água, e junto com essa água nós temos várias outras substâncias, várias outras estruturas que estão presentes nessa água. Por isso nós chamamos de fluido. E aí, de uma forma geral, observamos que o sangue ele tem algumas funções importantes. Dentre elas, nós temos o papel de condução. Ele conduz um monte de estruturas dentro do sangue, leva essas estruturas para as células sanguíneas. Ele tem um papel importante na defesa, porque dentro dele temos células imunológicas importantes que participam na defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos. E ele também, por ter uma temperatura aquecida, e essa temperatura ela vem proveniente lá da contração muscular. A contração muscular permite aquecer o nosso sangue. Ele, como penetra nos tecidos, como ele é o grande tecido de irrigação, nós não podemos deixar que o sangue também é responsável por aquecer os nossos tecidos, ou seja, os nossos tecidos apresentam uma temperatura corporal porque eles são irrigados pelo sangue, pelo sistema circulatório. Além disso, eu não coloquei aqui, mas eu não posso deixar de falar, o indivíduo, em média, ele tem de 4,5 a 6 litros de sangue. E esse sangue, ele está presente, ou seja, onde que está presente esse sangue? Dentro dos vasos sanguíneos e dentro do
coração. Então, existe um volume de líquido dentro do coração e dos vasos sanguíneos que, quanto mensurado, chega a aproximadamente 4,5 litros a 6 litros de sangue. Então o indivíduo ele tem uma boa quantidade de sangue. Aí quando eu falar lá na frente, vamos doar sangue, doamos tão pouco que a interferência no quantitativo é mínima, é insignificante para o corpo humano. Mas vamos abordar esse tecido de uma forma melhor. Quando analisamos o sangue, ou seja, quando realizamos um exame do sangue fora do corpo, nós podemos separar o sangue em duas partes, né? A primeira parte é a chamada de plasma. O plasma é considerado a parte líquida do sangue, a parte mais leve. Então ela flutua sobre a parte mais pesada. Nessa imagem à direita aí, nós podemos observar um líquido mais claro, e ele representa o nosso plasma sanguíneo. Vou abordar todo o plasma, o que tem dentro do plasma. E o plasma ele corresponde a aproximadamente 56% do volume total de sangue. Já a parte mais pesada, ela fica sedimentada, ela sedimenta, ela desce. E aí nós observamos que a parte mais pesada corresponde aos elementos figurados do sangue. O que nós temos nos elementos figurados do sangue? Os elementos figurados no sangue, nós temos as células sanguíneas. Nós podemos observar uma parte que corresponde aos leucócitos e às plaquetas, e logo abaixo, maior volume, maior quantitativo de células sanguíneas, que são as hemácias. Mas, lógico, eu vou explicar cada uma dessas estruturas separadamente nos slides a seguir. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o sangue ele tem uma divisão, uma parte mais líquida, que é chamada de plasma, uma parte mais pesada, que recebe o nome de elementos figurados. Nos elementos figurados, nós temos as células sanguíneas. Então, conforme eu falei, quem são os elementos figurados do sangue? Quais são as células sanguíneas do sangue? Essas células sanguíneas, elas se dividem em 3 tipos. O primeiro, que são os glóbulos vermelhos. O segundo, que são os glóbulos brancos, chamados de leucócitos. E o terceiro, que são as plaquetas. Vou abordar cada uma dessas células separadamente nos slides a seguir.